Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Dose Diária. Quem tá falando é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. E a mensagem que eu quero trazer hoje, na verdade, é um convite. É um convite para você escrever 3 cartas. Eu não sei se você gosta de fazer esse exercício, provavelmente sim, porque se você me segue, você meio que gosta de fazer as coisas que eu gosto de fazer também. É dessa forma que a gente acaba se conectando. Então, esse é um exercício que eu gosto muito de fazer, que é escrever, né? Escrever é uma forma da gente organizar a nossa mente, é uma forma da gente colocar para fora também as confusões mentais. E tem 3 cartas que eu gosto de fazer em janeiro, que eu quero recomendar que você também faça. Lembrando que escrever, assim, de forma terapêutica, não exige resposta certa ou resposta errada. O ato de refletir é que é o exercício. Então, eu gosto de fazer essas 3 aqui em janeiro, porque janeiro, embora seja o começo do ano, não é um mês para a gente acelerar, e sim é um mês para a gente alinhar por dentro. Então, todo ano, antes de fazer até os planos, as metas, as decisões importantes, eu gosto de escrever essas 3 cartas. E elas sempre funcionam porque elas, como eu falei, elas organizam a emoção, a identidade e a intenção. Então, levando para o lado da lei da atração. A lei da atração, ela funciona em cima de 3 pilares que às vezes as pessoas não percebem. Primeiro, a identidade. Identidade é quem eu acredito que eu sou. Eu acredito que eu sou uma pessoa de sucesso, ou eu acredito que eu sou uma pessoa que não consegue fazer as coisas. Então, a identidade é o mais importante, né? Quem eu acredito que eu sou. E aquilo que eu acredito, eu vou estar certíssima. A segunda é a nossa emoção, ou seja, é a nossa vibração. Então, vamos supor, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Então, primeiro, eu preciso acreditar que eu sou uma pessoa de sucesso. Segundo, eu preciso vibrar como uma pessoa de sucesso. Eu não posso estar vibrando no fracasso, eu não posso estar vibrando na escassez. Então, a minha emoção, a minha vibração, ela tem que estar alinhada com a minha identidade. Então, identidade, emoção / vibração. E o terceiro é intenção e ação. Não tem magia, eu preciso entrar em ação. Então, preciso ter uma intenção clara para eu conseguir entrar em ação. Então, aí você faz a ponte. Então, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu preciso acreditar que eu sou uma pessoa de sucesso, eu preciso sentir a emoção, né? Eu preciso sentir as emoções que uma pessoa de sucesso sentiria antes mesmo de ter chegado lá, e eu preciso, então, ter intenção clara e ação, né? Quais são os pequenos passos que eu preciso dar hoje para me tornar essa pessoa que eu desejo? Então, isso é lei da atração, tá? A lei da atração não é ficar repetindo afirmação e ficar no modo passivo. E sim, a lei da atração, ela te pede um modo ativo. Mas, voltando aqui para as cartas. Então, a primeira carta é a carta de encerramento. É uma das cartas mais importantes e eu gosto muito de fazer. É uma carta de encerramento do ano que ficou, onde eu escrevo o que eu não quero repetir. Eu aproveito e coloco e escrevo o que doeu, eu escrevo o que cansou, eu escrevo o que já cumpriu o seu papel. Não com sentido de reviver, mas para finalizar com consciência. Então, eu honro o que foi, mas não levo para onde eu estou indo. E por que escrever essa carta funciona? Porque enquanto um ciclo não se encerra internamente,
ele continua se repetindo externamente. Então, observa na tua vida quais são os ciclos que você consegue perceber que estão se repetindo. Se eles estão se repetindo, é porque algo dentro de você não fez o encerramento, a cura, a limpeza de alguma ferida emocional, de alguma dor que você carrega. Então, você, lá na tua infância, sentiu-se abandonada porque a sua mãe, sei lá, foi cuidar do filho mais novo que tinha acabado de nascer. Então, você sentiu ali quando criança e você criou essa ferida emocional. E você, sem perceber, sem perceber de forma consciente, você acaba agindo, tomando decisões na sua vida baseada nessa ferida que você tem. Eu fiz uma leitura de cartas esses dias para minha cliente e lá aparecia justamente a ferida do abandono. Então, a partir do momento que você identifica, que você ganha essa clareza das feridas que você carrega, você consegue lidar com elas. A segunda carta que eu gosto de escrever, e é super importante também para a gente fazer em janeiro, é a carta da autorização. Pensa o seguinte, às vezes a gente está esperando que alguém nos autorize a ser rica, alguém nos autorize a ser feliz, alguém nos autorize a ter um relacionamento maravilhoso, sendo que ninguém tem esse poder a não ser nós mesmos. Então você precisa se autorizar. Então nessa carta, eu me autorizo a crescer, eu me autorizo a mudar, eu me autorizo a escrever diferente, eu me autorizo a subir de patamar. Então, eu escrevo sem pedir permissão. Sem pedir permissão ao passado, sem pedir permissão à família e sem pedir ou esperar expectativas dos outros. Então, eu me autorizo a ocupar o meu lugar com leveza e verdade. E por que essa carta funciona tão bem? Porque muitos bloqueios não são falta de capacidade. Muitas vezes você pensa, eu não estou conseguindo tal coisa, porque talvez eu precise estudar mais, né? Então, você vai para a capacidade. Mas o problema não está na capacidade. O problema está na permissão interna, que às vezes não existe, ou que às vezes é uma permissão, você tem permissão para ir até ali, mais que isso não. E a terceira carta é a carta do eu do futuro, que é uma carta mais voltada para manifestação, né? Então, nessa carta, eu escrevo como se a minha versão já existisse, a minha versão do futuro já existisse. Então, é uma carta que eu faço depois que eu penso aquelas coisas que eu quero conquistar no ano, né? Então, é uma carta que eu faço com bastante calma, com bastante presença, com bastante confiança. É onde eu escrevo quem eu me tornei, o que eu aprendi e como eu estou vivendo. Então, quando eu escrevo, né? Assim, quando você ler isso, eu espero que você esteja em paz com as suas escolhas e aí começa a escrever o texto. Então, o subconsciente, ele não reconhece o tempo da forma que foi explicado na escola pra gente como aquela linha. Ele responde às imagens internas correntes. Por isso que a gente acaba repetindo os padrões do passado, porque a nossa mente não entende que aquilo é passado, ela entende que você está pensando naquilo, né? Obviamente você está lembrando, então você está pensando. Se você está pensando, você está manifestando. Não importa se, mas aquilo é uma memória, mas aquilo é um filme que eu assisti, a mente não entende isso. Ela está manifestando. Depois que eu escrevo as 3 cartas, eu gosto de fechar os olhos, né, e fazer uma respiração. E eu imagino, então, que eu tô
libertando o que passou, que eu tô autorizando o agora e que eu confio naquilo que tá se formando. E se você sente que janeiro ainda tá confuso, ainda tá pesado, ainda tá acelerado demais, talvez não falte ação, talvez a questão aqui não seja ação, mas falte um alinhamento. Então olha para isso e se você quiser que eu veja as cartas para você, né, me chama no WhatsApp que a gente conversa sobre como isso funciona. Um beijo de luz, eu espero que essas 3 cartas te tragam uma clareza aí do que você está precisando olhar. Um beijo de luz, tchau, tchau.